Vamos iniciando. Tanta live boa hoje. Já entrei duas lives hoje. Oi, Dri. Moacir. Ai, que barato. Soninha. Que 10. Que maravilha. Hoje foi dia de TBT. Aí o meu TBT hoje foi homenagem a esses amigos que eu amo muito. Muito mesmo. Vamos esperar um pouquinho, as pessoas chegando, iniciamos agora, né? Ai, que massa! Minha chefinha linda, top. Tô precisando, mesmo trabalhando todos os dias na quarentena, precisando perder peso. Oi, Alessandra, boa noite, felicidade em te ver. Massa, massa mesmo. Muito legal, muito legal. Lícia, muito 10. Selminha entrou, Pati Correia tá entrando, esperando ver também chegar a Manoele. Hoje interessante, eu abri aqui agora, já um pouco atrasada, participei de duas lives agora de noite. Interessante isso, muito maravilhoso. Muito mesmo, bacana demais, né? Uma live sobre abuso sexual e outra live sobre comunidade com a comunidade do subúrbio, lideranças comunitárias. Maravilha. Catiúcia. Bacana. Mariluce, assistente social, colega. E muita colega aqui, né? Ariane Machado. Que linda, minha Tim. Muito bacana. Massa. Hoje vamos falar um pouquinho de jornalismo. Essas interfaces que a gente tem que fazer no nosso dia a dia de trabalho. Saudades também. Nossa, que saudade. Esse distanciamento tem que acabar. Mulher empreendedora, tá na lista. Tá aí, vai entrar sim, Dri. Vai ter mulher empreendedora. Manu já entrou na sala. Adriana, saudades também. Muita saudade de você. Vamos lá, né? Essa garganta tem que estar no seguro, porque é muita emoção. Massa. Manu é maravilhosa. Parceira, linda demais. Boa noite, Dri. Vou chamar aqui a Emanuele para a gente já ir conversando um pouquinho. Aqui, ver a internet como é que anda, né? As internets hoje não foram boas nas outras lives que eu participei, né? Mas aqui, vamos ver como é que tá agora, ver se Manu aceita o convite, recebendo o convite. Olá! Ouça, Sheila! Emanuele! Que maravilha ter você aqui comigo! Boa noite, meu povo! Eu que me Ai, sinto honrada pelo convite de Jane e estar falando contigo, um assistente social tão atuante e que é tão necessário nesse momento a gente ter tantos profissionais atuantes, né, nas diversas frentes que a gente tem aí, para que a gente tenha um país muito mais democrático e menos desigual, né? Eu acho que no decorrer da história, enfim, se a gente for pensar, né, nas nossas profissões, de todas as áreas, o quanto a gente, nesse capitalismo, nesse neoliberalismo, a gente foi esquecendo realmente da nossa função social dessas atividades, né? Porque o próprio sim, sistema copita, né? Faz com que as pessoas ajam em decorrência das suas necessidades individuais, esquecendo do coletivo. E eu acho que essas sim. reflexões cabem muito bem nesse momento, muito mais ainda, né, nesse momento, e que é necessário que a gente repense nesse modus operandi aí, que o sistema faz com que a gente haja, enfim, em prol de um grupo que a gente já sabe qual é e que está no Perfeito. poder mantendo essa estrutura social, né? Eu acho que essas reflexões têm que ser diárias, né? Antes de Exato. dormir, todos os dias, né? Verdade. Eu me sinto honrada em estar falando contigo, né? A Ai, gente a honra é já... minha, Manu, pelo amor de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu também estou trabalhando na linha de frente diariamente, né? Como assistente social, e eu estou trabalhando na linha de frente diariamente com outros colegas, outros profissionais de saúde.
Eu vejo essa ênfase muito grande, é uma equipe que precisa se cuidar bastante, né? E está cuidando o tempo todo das pessoas, e ao mesmo tempo está cuidando do processo de saúde, compreender esse processo político, tudo ao mesmo tempo. A gente não pode parar e nem relaxar com relação a isso. E aí eu fico sempre vendo os noticiários, as informações que chegam, né? E aí eu vejo assim, aí vi algumas demandas, né? Da importância também desse profissional jornalista nesse processo, porque assim, as informações chegam para a população através de vocês, na verdade. Se os dados têm, se consolida dados, se consolida informações, como é que está a comunidade, se o povo está indo para a rua, quem passa essa informação é muito vocês. Aí eu queria que você começasse falando um pouquinho desse trabalho de vocês, né? Do jornalista, do jornalismo, nesse processo de pandemia. Primeiro falar que nossa área é uma área muito complexa, né? Eu acho que de uns tempos para cá, eu acho que isso, enfim, a forma como a gente constrói, né, as narrativas tem um olhar para diversas áreas das humanas, né, nas diversas, Sim, enfim, se olhando da perspectiva histórico, político, econômico, e cabe muito mais do que um papel, para além de um papel, a gente tem uma construção dentro desse processo mesmo democrático extremamente sim, importante. Quando a gente fala da questão da identidade, né, de se falar do papel do jornalismo, é para além disso, é para além do fazer prático. Por que eu digo isso? Porque a partir do momento que eu tenho valores, que eu reconheço histórias, que eu entendo como foi a construção do nosso país em si, sim, as minhas narrativas, a minha construção desses fatos, desses acontecimentos, vai ser completamente distinto a partir dessa prática, né, dessa vivência. É necessário também sobre a gente falar desse papel crítico, desse senso crítico necessário para a nossa área. sim. A área o papel do jornalista, enfim, é muito mais do que a gente pegar informações, pegar dados e, a partir dessa perspectiva, construir uma narrativa fácil, objetiva, clara, que as pessoas entendam. É para além disso, a gente tem uma formação aí de opinião, né? A gente tem um Perfeito. papel educador, educacional muito grande nesse processo. Mesmo porque o próprio processo educacional, a gente sabe que, se a gente for falar dentro do processo histórico, a partir da ditadura, a própria ditadura fez com que a nossa educação ela fosse sucateada, né, dentro Sim, desse verdade. período histórico. E aí, se a gente for mais atrás, a gente vai começar a perceber, né, historicamente, quem é que eram os sujeitos que tinham acesso a essa educação. Então, tudo isso, por que eu estou falando isso? Porque toda a construção de uma narrativa, de uma notícia que vai ao ar, tem que ter esse crivo, tem que ter essa análise crítica para além da história, para além das construções das relações sociais. É muito mais do que construir, né, pegando fatos, ocorrências, e aí entra diversas situações, né? Dentro da minha prática, a gente sabe que nessa construção de notícias, a notícia serve para um determinado grupo dominante, né? Se a gente for olhar a partir mesmo da função do jornalista, que tem uma função social, e a gente vai para adentrar os veículos de comunicação, a gente não pode esquecer que esses veículos de comunicação têm uma linha editorial. Eles servem a um Sim, determinado grupo. Então, quando eu, enquanto jornalista, a partir do momento que eu tenho esse crivo, que eu tenho essa análise crítica com relação à história, com relação às relações sociais, à construção das relações sociais, com relação aos acessos aos serviços disponíveis para a população. A partir do momento que eu construo essa notícia, eu tenho que ter esse olhar e não esquecer da minha função social. Então, se falar nesse papel do jornalista, é muito de se falar também como a gente está analisando criticamente a nossa função, que isso sim, vem sendo colocado muitas vezes em xeque, né?
porque muitas construções dentro do papel do jornalista, das notícias, aí eu tenho que falar um pouco da rotina. A rotina do jornalismo em si, dentro dos veículos de comunicação, a partir do momento que a gente chega nas redações, a gente tem a obrigação de ler, de estar antenado o que está acontecendo no mundo, e aí a gente vai fazendo a setorização, né? No mundo, o que impacta no mundo, o que impacta no Brasil, o que vai impactar na Bahia, o que vai impactar na região que eu resido, na região que eu estou levando essa notícia para o ar. E aí, quando a gente começa a entender essas correlações e o que tange também a questão socioeconômico e político, a gente vai entender também como que as coisas acontecem, né? E aí, a partir do momento que eu começo a ler, começo a entender esse cenário político, econômico, dentro e fora do meu país, o que faz com que as relações internacionais impactem aqui, né? Quais são as movimentações com relação ao cenário econômico que impacta no meu país, eu começo a perceber o porquê das coisas. Eu acho que tudo começa com esse caminho. Eu tenho que entender o porquê das coisas. Não somente chegar nas redações, ler, né, assimilar o que foi dito por um veículo de comunicação que tem uma linha editorial, que tem uma política, que tem pessoas que estão servindo a um determinado grupo. Para além disso, também tem a questão da gente ler, né, da gente discutir esses acontecimentos com os colegas e começar a entender essas relações dentro desse ambiente que eu estou vivenciando. Quando a gente fala nessa construção de pautas, e aí tem os critérios de noticiabilidade para dizer o que é mais importante ou não sair naquele dia ou sair naquela semana, vai dessa linha editorial. É óbvio que nesse momento de pandemia, tantas coisas estão acontecendo, tudo é incerto, tá, Jane? A gente está vivendo num mundo de tantas incertezas, porque às vezes a gente se pauta por determinadas fontes reconhecidas, enfim, que tem renome, né? E aí, se pautar nessas fontes, a gente pode construir caminhos dessas narrativas que podem estar de encontro até mesmo à própria sociedade. Então, o papel do jornalista é extremamente... tem uma responsabilidade muito grande, porque a gente pode promover guerras, a gente pode salvar vidas e também afundar, né? A gente pode detonar empresas, né? Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande em estar informando esses acontecimentos e que está afligindo o mundo, né? Se a gente for ver, é o mundo inteiro que está envolvido. Você ia falar alguma Manu, coisa? eu espero que as pessoas... Eu conheço alguns profissionais da área de jornalismo e eu torço que as pessoas sejam igual a você, sabe? Essa compreensão social é importante nas profissões. E na profissão de vocês é muito mais. A gente tem acompanhado o noticiário, eu às vezes não tenho tempo de ver tanto durante o dia, vejo mais durante a noite, mas as pessoas veem muito e a fala hoje é muito essa, assim, só se fala praticamente hoje em Covid, não desmerecendo o tema, mas assim, é algo tipo sufocante, o tema é esse. E aí acaba que a população às vezes fica saturada, tipo, não tem informação e a gente sabe que tem muitas coisas acontecendo além da questão do Covid e a gente não está se atentando aos fatos, aos acontecimentos, à questão ambiental, à questão de violência, dados de estatística. A gente está muito focado nisso. Hoje vocês, em discussões com seus colegas, vocês percebem essa situação dessa saturação também desses temas e não abordagem de outros temas no dia a dia da comunidade, da população? É difícil, viu? É difícil até para a gente no dia a dia. Eu sei. Eu falo assim, até de assimilar, sabe, Djane? Às vezes eu chego arrasada em casa, porque a gente não pode se tratar... Eu acho que ficou muito mais latente agora as desigualdades sociais. Eu acho que está muito mais Sim. latente. E quem estava nas suas bolhas começou a perceber. E aqueles que estavam iludidos, que não faziam parte de determinado grupo social, vão perceber que também faz parte desse grupo. E que é necessário, sim, que sejam revistas políticas públicas, né? E o
o que eu percebo, há uma saturação, há sim uma saturação da gente estar falando, mas o informar sobre esse momento, e que não pode esquecer, lógico, de tudo que está acontecendo, é extremamente necessário para que não se percam vidas. Só que aí Sim. entra questões, né? Se a gente for ver outros fatos que acontecem na sociedade, que acometem a sociedade, que a gente perde vidas diariamente, a gente vai perceber que para determinados fatos, a intensidade que é dada à Covid-19 não é da mesma forma que é dado para outros tipos de doenças. E que, Sim. inclusive, são doenças que a gente poderia tratar, que são questões de saúde pública, né? Sim. Mas a gente no dia a dia, a gente discute muito, assim, da questão da saturação. Acho que até os próprios profissionais estão no nível de estresse muito grande. Eu tenho feito algumas matérias, enfim, eu acho que a área da saúde também ficou muito evidente agora, nesse momento, né? Sim, Porque sim, as sim, matérias de ficou. saúde eram muito, assim, do calendário. Um exemplo, eu fiz umas que dia 31 é o Dia Mundial sem tabagismo, sem o tabaco, né? E é Exato. dia 31, então é algo pontual. Mas por que não se falar sobre essa dependência química de outros recortes, né? Aí a gente vem para a anemia falciforme, que é a Trazendo até o uma recorte, doença. inclusive, do Covid, né, Manu? Porque também a questão do tabagismo, a questões respiratórias. Olha, tem médico aqui na sala, tem infectologista assistindo a gente. Pode trazer a temática da saúde e trazer esse recorte no meio da pandemia. Foi o que eu fiz, né? Eu trouxe a temática e trouxe o recorte para a pandemia, que o Massa. tabagista ele tem 14 vezes mais chances de desenvolver complicações da Covid-19 do que uma pessoa não fumante. Então, a gente tem que fazer Sim, essas sim, sim. correlações. Essas correlações, Perfeito, eu posso falar da Covid-19 com esse gancho, né? Com essas situações que perfeito. acontecem a partir dessa perspectiva. Uma outra situação também é que a gente não pode falar de desigualdade social sem falar toda uma construção histórica, social que a gente tem, né? De uma democracia inconclusa, né? Sim. Então, se eu vou falar sobre determinado tema, e isso eu tenho esse compromisso, né? Eu sou mulher, mulher negra, e não mulher preta, então não tem como eu não ter esse compromisso. Então, a partir do momento que eu vou falar sobre determinada temática, eu sempre faço um recorte racial, mesmo porque o que é minoria, porque a gente não acessa tudo, é maioria, somos em maior número, né? Com Somos em certeza. minoria no acesso aos serviços, mas somos a maioria. Então, se Em somos a demanda. maioria, a gente tem que falar não como um recorte de um grupo. Isso, a gente é minoria em oferta, mas é maioria em demanda, Em né? demanda até, né? Pois é. E isso tem que estar muito bem embutido nesses valores, que eu acho que vem também da prática da pessoa. Eu acho que tem, para além do profissional, tem o ser humano ali. Eu acho que também tem essa construção das subjetividades de cada um. Então, se eu Verdade. vivo numa bolha, eu vou, a partir dessa visão, né, que tem uma visão míope, eu vou construir reportagens, matérias a partir dessa perspectiva míope. Se eu não tenho essas correlações, nem ao menos a empatia de parar para ouvir pessoas de comunidade tradicional, quilombola, indígena, se eu não tenho essa perspectiva de sentar e ouvir essas pessoas e começar a entender o porquê, né, dessas pessoas estarem nesses espaços, eu sempre vou construir matérias a partir dessa perspectiva míope. E mais ainda, então, se eu tenho uma linha editorial e que essa linha editorial serve um determinado grupo dominante e que tem, na verdade, enfim, interesses com que essa minoria continue também acessando Minoria. cada vez menos esses serviços, se eu não tenho essa perspectiva, eu vou continuar fazendo matérias e construir narrativas a partir desse olhar. E aí entra a questão da nossa identidade, né? Que vem com relação a esses valores, essas práticas que eu tenho embutido nas minhas, É enfim, não se deixar informações. alienar, né, Manu?
é não se deixar alienar por um sistema e você perder sua identidade, né? E eu acho que também, às vezes, Dijane, é isso, é essa perspectiva individualista que a gente vive nesse mundo neoliberal, sabe? Perfeito. De tratar pessoas como números, é o que eu, às vezes, eu fico muito assim, nos espaços que eu vou e que eu retorno, e aí o que eu ouço muito, é que eu olho nos olhos das pessoas. Por que isso? Porque a gente tem uma prática de se fazer notícia por conta mesmo da internet, dessa era do conhecimento, né, que a gente vive, que tudo tem que ser muito rápido, a gente tem que dar furo, a gente tem que fazer o mais rápido possível e publicar, né, enfim, dar visibilidade ao que está acontecendo, porque senão a gente fica para trás. Essa vontade exacerbada de fazer logo acontecer e mostrar, a gente perde muita coisa, inclusive o trato com as pessoas. E esse tempo de ouvir, que faz com que a gente tenha uma diferença muito grande nessa construção dessas narrativas. Porque, às vezes, é esse perder 10, 15 minutos, né? Esse perder, entre aspas, com uma pessoa, uma fonte que a gente tem ali, mas é um ganhar, é um perder de tempo, mas é um ganhar de qualidade no conteúdo a partir do momento que eu me aprofundo naquela determinada temática. E outra, as pessoas estão tão habituadas, enfim, a ter essas relações frias, que até para você extrair, até para você pegar essas construções, essas narrativas, né, de uma forma muito mais aprofundada, ela custa tempo, porque o que eu percebo, né, para que você venha, Dijane, falar sobre determinado assunto que tem a ver com sua vida, você tem que ter uma relação de confiança. Sim. Então não vai ser de uma hora para outra que eu vou conseguir acessar, às vezes, suas particularidades, né? Perfeito. E, infelizmente, nesse meio que a gente vive por conta desse tempo, né? Dessa objetividade que a gente tem que, enfim, dar conta em curto espaço de tempo, a gente esquece dessas relações. Eu estava ouvindo nesse instante o professor Muniz Sodré falando que dentro dos espaços, enfim, da internet, né, dos espaços do modo online, existe muita automação. Por isso, o discurso de ódio ele tomou grandes proporções. Existe automação desses discursos. Mas o que ele entende a partir dessa perspectiva desse contato com a máquina, que a gente, a partir do momento que a gente fica confinado, ou seja, eu tenho uma relação íntima com o meu celular, já virou parte do meu corpo, né? E aí eu esqueço o mundo que está, né? Esse mundo que está offline, ser o offline, Sim. esse nosso mundo aqui, eu esqueço dessas relações. E aí eu também faço parte dessa automação. Então há uma natureza, o ser humano ele é tratado como coisa, né? Então essa automação faz com que eu, dentro desse movimento de manada, também comece a ficar automatizada. Eu vá acessar determinadas informações, notícias, e aí saio propagando, né, compartilhando, sem ter o crivo crítico de perceber que aquela informação, aquela notícia, enfim, o que eu estou acessando, nada mais é do que uma fake news, ou é um discurso de ódio, é um discurso de minorias, enfim. E a gente está num momento... eu recebo muitas mensagens, inclusive, sobre a área de saúde mesmo ultimamente, né? As pessoas confirmando se aquela informação é verdadeira ou falsa. Até porque a gente vem numa era ruim. Eu digo que a gente consegue ter acesso a inúmeras informações, comunicação chega para a gente assim de tipo real, mas ao mesmo tempo a gente está vivendo um momento muito de fake news. Inclusive, hoje você mandou matéria para mim, ficou trocando matéria, eu digo, olha, eu vou ler essa matéria. E aí a gente vem vendo assim, uma dimensão tão negativa, tão cruel de informações, né? Dando os valores às pessoas, conduzindo, desvalorizando pessoas, passando dados errados, orientações técnicas erradas, né? E isso chega na ponta de uma maneira extremamente equivocada. Aí hoje a imprensa tem que ter um cuidado muito grande com as fontes de informação,
A gente, na área de saúde, quando chega as informações, tem que ter o maior cuidado, o pessoal dizer, ó, gente, não compartilhe isso não. Ó, gente, isso aqui é fake news. Pelo amor de Deus, não divulga isso não, que a pessoa quer se matar. Então a gente vai divulgando assim as coisinhas, porque senão a coisa vai num alarme muito grande. Na sua área hoje, a fake news é uma grande preocupação? Muito, muito. Muito porque a gente, até para. É isso. A questão do tempo, do curto espaço de tempo de checagem das fontes, né? Que antigamente Sim. você tinha muito mais tempo para você fazer uma matéria. Enfim, eu sempre escuto os mais velhos, né? E aí o pessoal das antigas me informava, quer fazer uma matéria sobre os bancários. No próprio sindicato dos bancários lá, eles iam, imagine, de agência em agência, recolhendo informação o dia inteiro, né, anotando lá tudinho, e aí ia passando de agência em agência, meio-dia voltava para a redação para passar, para datilografar todas aquelas informações, compilar aquilo ali, né, tratar de narrativas, né, cuidar daquelas narrativas, construir uma linha de raciocínio para que depois pudesse publicar esse material. E hoje a gente tem muito menos tempo, né? A partir do momento que a gente sai, na minha própria prática televisiva, a gente sabe que a internet é muito mais rápido, então uma coisa aconteceu aqui, na mesma hora o povo já está publicando, né? O pessoal dos online, na mesma hora está publicando, então eles saem muito mais rápido do que eu. Verdade. Então, a partir do momento que eu não tenho tempo suficiente para checar, ou seja, eu tenho que. A demanda é muito rápida, né? Eu tenho que estar aqui, captei, conversei, escrevi e publiquei a notícia. Pode ocorrer erros? Pode. Agora, a gente tem critérios com que esses erros eles sejam cada vez menos, né? Eles aconteçam cada vez menos. E aí, como é que a gente faz isso? É exatamente imagens de diversas fontes. A gente não pode se manter, né, uma construção de uma notícia a partir de duas fontes. Não, a gente está sempre Verdade. checando, né? Então, eu acho que essa construção mesmo a partir do momento da minha prática de estar o tempo inteiro checando, e isso que é estafante, isso que é estressante. Por quê? Porque eu não sou jornalista somente quando eu estou na TVE, né? Das 7 horas da manhã às 13 da tarde. Não, eu sou jornalista às 24 horas. As 24 horas do meu dia, sempre buscando informação e checando e pesquisando. Então, se o jornalista não tem essa responsabilidade, né, de estar para além do seu tempo de trabalho, estar checando, né, estar o tempo inteiro buscando fontes, inclusive contrapontos sobre determinadas notícias, informações, ele pode cair nesse sim, né? E isso, dentro desse momento que a gente nunca vivenciou isso, nenhum profissional de Jane, esse momento que a gente está vivenciando, nunca vivenciou isso. Não, ninguém, Mesmo porque ninguém. tudo tá muito incerto, tudo tá, daqui a pouco já não era mais, aquilo que era certo já não é mais, né? Porque os estudos, eles estão em andamento. Então, a partir do momento que eu pego determinados estudos em andamento e coloco aquilo como verdade, né? Imagine a catástrofe que pode acontecer, que é exatamente Sim. o uso aí da cloroquina, hidroxicloroquina com azitromicina. E o coquetel? Então, tem estudos já dizendo o quanto essas drogas, elas não têm, a gente não pode afirmar que ela consegue, enfim, melhorar o tratamento, né, a melhora desse paciente, pelo contrário. E aí entra a questão para quem eu estou servindo enquanto repórter, enquanto jornalista. Aí entra a minha função social. Porque se eu estou dentro de um veículo de comunicação e que eu não contesto isso, né, que eu não trago estudos para contestar, né, para contrapor essas fontes oficiais que deveriam estar informando de acordo com a ciência, inclusive se desfaz da ciência, né? Se eu não contesto isso, eu estou deixando
a minha função de lado. Eu estou servindo Sim. somente, mero servil, né? É mais uma peça desse capital aí, dentro desse veículo. Então, Olha, já eu chegou a informação acredito. aqui, ó, evidente, viu? Ó, aqui é tudo online, as informações também chegam assim na hora. Olha, Fábio colocou que a ouvidoria da colocou que a ouvidora geral da Câmara, né? A vereadora Ladilce, protocolou um ofício para a Secretaria Municipal de Saúde do município do estado, requerendo testar a Covid-19 para todos os jornalistas. Já, ó, Muito bem. já é uma iniciativa maravilhosa, né? Já é E uma isso é coisa importante bacana. você falar, né? A gente, assim, eu acho que vai ser um ganho. Inclusive, o Sindicato dos Jornalistas vem solicitando ao secretário da Saúde do Estado que houvesse tanto a imunização contra o HN1, enfim, as influenzas, mas também que a gente tivesse essas testagens. A gente está Sim, trabalhando, a gente não trabalha dentro dos espaços de saúde, mas a gente trabalha assim na linha de frente. Todos os dias a gente está tratando informações sobre a Covid-19. Se a gente está verdade. tratando sobre informações sobre a Covid-19, a gente está lidando com profissionais, com fontes que abordam, né, ou que está em contato direto com pessoas que estão em tratamento. Então, assim, semana passada, hoje foi uma colega repórter que foi cobrir as testagens lá em plataforma. Semana passada, eu fui para 2 locais. Nesses 2 locais, mais de 27 pessoas testaram positivo naquele dia. Quem me garante que as pessoas que eu entrevistei não estavam com Covid? A gente tem toda Sim, uma proteção individual, né? É máscara, enfim. O distanciamento, a gente vai, tem um álcool gel o tempo inteiro a gente está passando. Um cuida do outro, a gente é uma equipe, né? É tanto que às vezes alguém está tossindo, os colegas já me cutucam para eu sair de perto, para eu ficar mais alerta, porque a gente não sabe, né? Mas quem me garante que eu não já fui contaminada? Quem garante que o cinegrafista já não foi contaminado? até porque a gente Entendeu? está numa fase de assintomáticos, né? A gente está acompanhando pessoas que não estão desenvolvendo sintomas, né? O teste rápido, ele possibilita que a gente identifique no ato se a pessoa, no mesmo tempo, né? Questão de 10 minutos, se a pessoa está com o vírus da Covid ou se já teve. Então, é uma segurança para a Exatamente. pessoa que vai testar. E vocês estão na linha de frente, sim, porque depois, se você está entrevistando nos postos de saúde, que seja, mas qualquer matéria com a população em geral, você está no contato com pessoas, né? A exposição, não tem como não ter exposição, principalmente porque o público em geral está sendo resistente ao uso de máscara, aos cuidados de higiene, ao lavar as mãos, asepsia de material, essa compreensão não é geral ainda. Então, esse cuidado, essa Exatamente. testagem é necessária E sim, ainda com tem uma certeza. coisa, Dijane, em todos os espaços que a gente chega, as pessoas estão ansiosas para ver resultados, estão ansiosas para que isso termine. Então, quando vê um veículo de comunicação, as pessoas vão para cima. Elas querem falar sobre as situações que estão acometendo. Eu me lembro há 2 Perfeito. semanas atrás que eu fui fazer uma matéria falando de aglomeração, né? Que as pessoas estavam se aglomerando, os populares e tal. Minha gente, as pessoas estão se aglomerando por quê? Será que elas estão se aglomerando porque querem? Por que elas estão se aglomerando? Vamos ver isso, por que elas estão se aglomerando? Porque, de repente, o que a gente tem aquela convicção, assim, vamos logo. Se eu consigo não aglomerar, todo mundo consegue. Aquela ideia da minha régua, eu consigo medir pela minha régua todo mundo, né? Ou seja, eu estou na minha bolha e eu acho que todo mundo poderia estar de boa, né? Tomando seu suquinho detox, né? Tomando sua aguinha, né? Se alimentando, melhorando sua imunidade. Mas não é assim, né? A vida real não é assim. A maioria da população não tem essa condição, às vezes não tem nem água em casa, né? E aí por isso que estavam, inclusive, guardando água, né? Tinha mais de 2 semanas em determinadas localidades aqui que não tem, enfim, o abastecimento diário. Regular, E né, de aí, água. e aí, eu fui nesse bairro popular, eu vi as pessoas se aglomerarem, mas por conta da fila da Caixa Econômica, né? Sim, Aquela aglomeração, aquele inferno que estava acontecendo, enfim, isso poderia ter sido trabalhado antes, né? Planejado antes, para que não houvesse aglomeração.
Então, se eu vou questionar a população que está aglomerando porque está vendendo, está fazendo seus corres, né, para conseguir o pão ali do dia, porque eu entrevistei pessoas que comeram no dia. Se as pessoas estão se aglomerando para fazer seus corres, não podem se aglomerar, porque na fila da Caixa pode? Porque na fila da Caixa Econômica é normal se aglomerar? Então, são essas construções, né? Esses questionamentos. E aí, quando eu voltei com a matéria, eu não voltei com a matéria, lógico, dizendo que as pessoas estavam aglomeradas porque estavam ali na praça. Eu voltei com a matéria dizendo que sim, as pessoas estavam aglomeradas, mas porque estavam na fila da Caixa Econômica Federal. Então, assim, eu trouxe a matéria, levei a matéria com a aglomeração, mas a aglomeração é por conta da fila, né? Que o próprio Motivada, poderia ter claro. visto, o governo federal, outras formas, inclusive fazer com que outros bancos também atuassem, né? E as pessoas recebessem seu dinheiro em Só a outros bancos, demanda outras mesmo em relação a modalidades, isso. né? Enfim, então, assim, a gente tem que também ter essa noção de estar dentro, participando dentro do processo, né? Que é um local de poder, né? Enfim, eu sou privilegiada de estar neste espaço, que gostaria que as mulheres pretas também estivessem nesses espaços, porque o olhar é diferente, né? O olhar enegrecido é completamente diferente, como você constrói uma narrativa. Para, a partir dessa visão, trouxesse também matérias que contestassem esse sistema, né? E que colocassem as pessoas que estão ali com aquela visão, às vezes, de bolha, levasse também com que elas também fizessem essa análise crítica que existem outras possibilidades. Manu, essa semana eu estava assistindo uma live de Mário Sérgio Cortella, e aí muitas coisas, muitas perguntas, muitas falas, né? E aí teve um comentário dele que eu até anotei, ele falou que ele aposta bastante, ele tem a maior confiança, ele aposta muito na recuperação da confiança da população na mídia e na ciência após a pandemia. O que é que você acha disso? Forte, Todo viu? governo, né? Todos os governos ditadores, né, autoritários, sempre colocam à prova a ciência, né? Incrível. A ciência Verdade. e nossa área, né? Que é a área, enfim, que a gente tem esse poder de contestar. Mas não é um poder de contestar por contestar. É sim trazer essa perspectiva dentro do processo mesmo democrático. Porque mais pessoas, né? A cada está ampliando mais pessoas indo para a linha de pobreza, é um exemplo. Porque aumento de desemprego, porque não existe políticas para essa área de empregabilidade no país. Então, é de se convir que nesse momento as pessoas, a população em geral, que estavam tão descrentes com relação à ciência, se fazem necessário agora, nesse mundo de pós-verdade, que a gente sabe que tudo é inverídico e tudo necessita ser checado, Sim. Né? É necessário ser checado e está trazendo, colocando em prova, né, o quão é importante, tanto a ciência, que foi tão precarizada, né, de uns anos para cá, mas também a nossa construção mesmo de informação que a gente leva todos os dias para a casa das pessoas. Porque até mesmo as pessoas, quando compartilham hoje até uma notícia, é verdade ou não é verdade? Né? E aí vão no site para ver se realmente aquilo... E tem que fazer isso. Precisa fazer. Até os próprios sites, o que eu vejo às vezes, eu fico intrigada às vezes quando eu recebo determinadas coisas. Não é possível que a pessoa acreditou nisso. Não é possível, né? Porque até o próprio site, às vezes, tem como a gente verificar. Se você olhar até o final do site, você consegue ver se aquilo ali foi modificado e se realmente pertence àquele site jornalístico ou, enfim, de fonte oficial. Sim. E hoje é uma necessidade muito grande, nesse mundo que a gente está vivendo de pandemia, das pessoas entenderem o que está acontecendo, né? E realmente, eu acho que o medo, esse medo que está sendo ocasionado por conta da pandemia, que eu acho que é o medo da morte, né? A gente tem sempre, enfim, os filósofos falam tanto de medo, né? O quanto a gente tem medo, mas a gente tem medo de morrer.
se não fosse isso, né? Se não existisse a morte. Acho que esse medo que está impulsionando a população está fazendo com que as pessoas também partam, né? Busquem mais informações e comecem a checar. Eu acredito que sim, que a partir desse momento, porque falam tanto, por exemplo, determinados veículos de comunicação, enfim, minhas colegas coitadas, determinadas pautas que vão, tem que ficar muito mais atenta, né? Porque por conta dessa geração, nessa onda de ódio aí, a gente está passando por maus bocados, assim, a gente fica com medo em determinados espaços de estar apurando, porque a gente não sabe o que pode acontecer. E a gente está muito mais atenta ao que acontece, ao mundo invisível, né? Porque é uma guerra de um inimigo invisível por conta, né, da Covid, mas também por conta dessa guerra declarada, né? Dessa onda de ódio. Então, acho que minhas colegas que estão nos outros A frase veículos. é essa mesmo, onda de ódio. Essa é a frase. A gente está vivendo onda de ódio. E aí entra mesmo a partir desse movimento das pessoas tanto duvidarem do que está realmente acontecendo, se está acontecendo, se não está, vão em busca da ciência. Está ou não está? Realmente está? As pessoas estão morrendo, não estão morrendo? O que está acontecendo? Para aí, o que está acontecendo vai para os veículos de comunicação. Né? Então, eu acredito mesmo que depois que passar tudo isso, né, não vai existir mais a normalidade que a gente acreditava, né? Não vai existir Não. mais. Tudo vai ser repensado, inclusive as relações sociais. Então, eu acredito que sim, que a sociedade vai ficar muito mais atenta à necessidade de ter informações verídicas, né, checadas, confirmadas, no crivo de profissionais que têm responsabilidade, que realmente está cumprindo com sua função social. Eu acho que vai ter esse olhar, já está tendo esse olhar, porque a gente percebe quando a gente vai na rua e as pessoas começam a perguntar as situações, o que vai acontecer do seu bairro e tal. Então, acho que está tendo esse olhar, né, para a importância, né, Eu da ciência e fico da feliz com informação. sua fala. Fico feliz com sua fala, Manu. Assim, eu já fui entrevistada ao longo da minha vida por diversos profissionais, né? E a gente vê posturas mesmo, né? A pessoa que quer só a matéria superficial, assim, vamos pegar uma fala, e as pessoas que querem aprofundar, compreender, entender o fenômeno. Por que isso é assim? Por que esse dado aconteceu? Porque a gente trabalha realmente na saúde com números, mas por que chegou a esses números? Esse número é bom ou ruim? Esse número é baixo ou é alto? Se ele é baixo, por que está baixo? Qual é o impacto nessa sociedade? Às vezes, a gente passa até mais tempo conversando sobre o assunto do que a própria matéria que vai ao ar, né? Então a gente Exatamente. vê a diferença, na verdade, dos profissionais que estão ali para pegar uma matéria, ó, eu quero que o tema é esse, você vai abordar isso, tal e tal, e aqueles profissionais que realmente vêm buscar toda a informação antes, conversam sobre o assunto, se interam sobre o assunto. E aí, às vezes, assim, você fica assim, poxa, eu comecei tanto com aquela pessoa, né? A pessoa realmente buscou tanta informação, a nota foi Só pequenininha, saiu um mas ele minuto. aprofundou. Né? Mas ele aprofundou, ele buscou entender. E aí, na hora que ele fala, eu digo assim, pô, esse cara parece que tá PhD no assunto, porque ele buscou entender. E esse profissional é o que faz diferença de verdade. E essa pessoa é a pessoa que passa a confiança. E eu acredito que esse profissional, sim, ele vai passar a pandemia, ele vai se estabelecer, vai continuar estabelecido, porque ele entende a questão da essência, né, do processo do fenômeno, das relações sociais, do que acontece. Isso é importante para qualquer profissão. E na área de vocês, principalmente. A gente tem uma demanda dessa construção dessas pautas diárias. É, a gente recebe muito material de assessoria de comunicação, assessoria de imprensa. Quem não sabe, eu também trabalho como assessora de imprensa e trabalho como repórter. Dos dois lados. Dizem que é do lado do balcão, né? Quem trabalha do lado de cá e quem trabalha do lado de lá. Enfim, eu trabalho dos dois lados, eu consigo entender muito bem ambos os lados. E o que acontece, às vezes, dentro do veículo de comunicação é que a gente se pauta muito, né? Eu falo a gente porque no geral, tá? A gente se pauta muito pelas assessorias de imprensa. Não é que isso está errado, tá? A gente tem que pautar sim, porque facilita, agiliza o nosso trabalho. Sim. Porém,
a gente não pode se pautar só nisso. Então, tem estudos que informam que dentro de um veículo de comunicação, 60% que vão ao ar é por conta de pautas, ou seja, de textos informados pela assessoria de imprensa. Um exemplo, um médico que fala sobre doenças cardíacas. E aí ele tem uma assessora. A assessora constrói um texto sobre um recorte daquelas doenças cardiovasculares, algum recorte, e encaminha para os veículos de comunicação e tenta emplacar aquele cliente, aquele cardiologista nos veículos de comunicação. Isso funciona mais ou menos assim, tá? De forma bem resumida. E aí, eu, enquanto jornalista, enfim, o pauteiro, nesse caso o pessoal da produção, recebe essa pauta. Paulo, gostei desses dados aqui. Vamos fazer a matéria sobre isso? Só que eu, enquanto jornalista, Emanuele, a minha prática, para além da assessoria, eu pego aquelas informações, lógico que eu vou entrevistar, porque está agendado com aquele cara, né, com aquele médico, né, eu vou me aprofundar sobre as doenças cardiovasculares com ele em si, enfim. Mas antes de ir, eu dou várias pesquisadas. Eu vejo como aquela doença ali impacta na sociedade, como aquela doença impacta na comunidade negra, nas mulheres, porque as mulheres são mais acometidas por determinadas doenças do que os homens. Quais são os fatores sociais que fazem com que essa mulher ela seja mais acometida? Quando eu vou para esse médico, eu vou munida de informações que eu vou questionar ele. Então, a minha narrativa, a minha construção de narrativa vai ser baseada nessa minha pesquisa e eu vou extrair dele aquilo que eu, dentro dessa construção social, entendo necessário se falar, né? E isso tem muito dentro desse processo que a gente fala, porque a construção de notícia é muito... a gente tem que ter a imparcialidade, a objetividade, enfim, tem alguns, né? E aí, quando a gente fala da imparcialidade, que imparcialidade é essa? Primeiro, eu não posso afirmar isso, porque eu ainda não sou pesquisadora, mas ainda vou escrever um artigo sobre isso. Que imparcialidade é essa se eu tenho uma linha editorial, se eu tenho as subjetividades de quem pauta essa pauta, ou seja, se eu tenho a subjetividade da produção, que pautou a partir de uma assessoria de imprensa, e não foi além, né? Que poderia estar indo além do que aquelas informações da assessoria, que tem uma repórter que tem outra subjetividade, que tem uma leitura de mundo distinta, e que eu construo um texto que vai para um editor de texto, que vai editar. Às vezes eu fico porque a construção da minha narrativa vai de uma forma e o editor não entende, enfim. Aí, nesse dia de não entender, aí, a minha cabeça é assim, eu penso assim, sabe? E aí eu discuto que não, porque só nesse processo de explicar, gente, isso demanda tempo e um desgaste emocional, vocês não têm noção. E aí vai para esse editor que edita lá, e bota bonitinho, eu contesto, eu digo que não pode ser assim, porque... Aí ele manda arredonda mim, tudo. Às vezes muda tudo, aí eu dou um jeitinho, não, vamos por esse caminho, você pode mudar isso aqui, mas vamos por esse caminho aqui. Ou então pega a sonora, marco lá, eu quero a sonora tal, o take tal, de tal, dessa fonte aqui, eu quero que ele fale isso. Aí não tem como ele mudar. Aí vai para a edição de vídeo. Quando chega na edição de vídeo, na hora de colocar as imagens lá, que cobre a matéria que vocês assistem, né? Tem um monte de imagem. A imagem, gente, tem que estar também muito linkada nessa construção, dessa visão desse repórter. Enfim, de determinado assunto que eu quero dar ênfase, né, nas mulheres, eu tenho que ter muito mais imagens de mulheres. Eu tenho que ter muito mais imagens com foco naquilo que eu quero, que eu estou narrando ali. E aí o cara não entende, porque todos são homens, né? Há de se convir, tá? Há de se convir que eu trabalho com a equipe que só tem homens, tá? Cinegrafista, tem uma mulher motorista, só que ela, eu dei graças a Deus, meu Deus, para mim aquilo ali foi uma felicidade ganhar um presente. Ai, meu Deus, agora eu vou sair com a mulher motorista, que maravilha, postei nas redes sociais. Depois de um mês, tiraram a criatura, porque ela era boa, paciente e tal, aí tiraram a criatura e voltaram para o administrativo. Eu falei, não é possível. Não é possível. Gente. Enfim, cinegrafista, auxiliar, quando tem auxiliar,
motorista, todo mundo é homem. Edição de vídeo, todos são homens, tá? Só fica na parte de edição de texto, que tem mulheres. Os coordenadores, um coordenador é homem, à tarde é uma mulher, o chefe de jornalismo é homem. Então, assim, dentro desse processo, a gente tem uma construção, uma estrutura social, né? Que isso também não pode ser esquecida, né? E dentro dessa estrutura social, a gente trabalha com pessoas que é formada nessa estrutura social. Então, Perfeito. nessas construções, é todo esse processo de reafirmar, né, determinados posicionamentos. E dentro dessas construções diárias, isso, às vezes, brigas homéricas. Eu imagino, viu, Então, Manu? e aí nessa questão mesmo da questão da objetividade, da imparcialidade que a gente estava falando, desses critérios, quando a gente traz a questão da imparcialidade, vem tudo isso aí, que é complexo, que a gente sabe, né? E de se transparecer. O que vai ao ar é uma ponta do iceberg, né? O que vai ao ar passou por diversas mãos para chegar aquilo que você, né? Aquela obra de arte que vocês assistem. Então tem toda, eu acho que tem barganha, sabe aquela ideia de barganhar? O É vendedor porque tem coisas que compra. aparecem nesse momento, então, que eu digo assim, passou por muitas mãos, meu Deus, para poder aparecer essa imagem na televisão. Manu, deixa eu te falar uma coisa. A gente está Justita, caminhando para eu o falei final, muito. sabe? A gente está caminhando para o Gente, final. E assim, o Instagram, você sabe, né? Se a gente não for educada uma fina, hora. ele derruba a gente. Mas eu quero te dizer uma coisa, antes de qualquer coisa. Eu torço, eu espero, como profissional de saúde, sanitarista, que a imprensa, né, os profissionais da imprensa, possam em pouco tempo noticiar a vacina do Covid, né? Noticiar coisas boas, noticiar que a curva está baixando, né? Noticiar que os leitos de UTI não estão esgotados, que estão ficando vazios, que as pessoas estão cada vez mais se recuperando, né? Eu torço para que as pessoas possam, que a imprensa possa noticiar um país mais justo, mais democrático, menos violento, porque até para a imprensa entrevistar alguém hoje em dia tem que ter um cuidado muito grande, que as pessoas estão agressivas, né? Muito violentas. Então, assim, eu espero que a gente não perca, e acho que a torcida maior é essa, o poder de ter informação, o poder da comunicação, né? Sim. O nosso direito de ter essa comunicação digna. E eu quero que a imprensa, eu assisto, o pouco assisto televisão, às vezes fica assim, meu Deus, eu estou ouvindo isso, não acredito. Eu fico Imagino, chocada, eu assim. imagino. Tem dias que tem que E respeitar aí eu tudo. quero assim, eu levo essa torcida para você, vou te dar 5 minutos para fazer as considerações finais, na torcida de que você venha em pouco tempo, com muitas notícias boas do nosso estado e do nosso país. Não vou nem falar do mundo agora, não. Vou falar do nosso problema aqui hoje, do nosso estado e do nosso país. Mais do que você, eu também desejo imensamente acordar e dizer assim, a partir de hoje, né, todos, todas, né, podem acessar todos os serviços de uma maneira igualitária, né, podem ter as mesmas garantias de direitos que, infelizmente, a gente fala tanto, né, mas que na vida real não é o que a gente vê. E que essa pandemia serviu como exemplo para os nossos políticos reverem como governam o nosso país, né, a nossa cidade, porque eu acho que foram centenas de anos aí de descaso. E aí, quando a gente vê esse momento que a gente está vivendo hoje, de tanta desigualdade, enfim, de tanto ódio, de tantas exclusões, a gente sabe que isso não é de agora, tem um contexto aí, tem uma trajetória aí histórica e que deve reparação a muita gente. Eu acredito que todos nós, né, os nossos papéis, cada um na sua área, as próximas gerações,
vai se repensar nessa forma que a gente está vivendo, né? Tão injusta, tão desumana, né? Eu acho que as pessoas vão começar a se alertar para a humanidade. E para se alertar para a humanidade é se pensar no coletivo, né? Deixar, né, seus egos, suas vaidades, né, sua forma de consumo exacerbada de lado e se pensar num todo que a gente está vendo isso. Essa solidariedade que a gente está falando tanto é porque as pessoas estão começando a fazer isso de uma forma muito mais intensa. A gente sabe que na comunidade isso já existia, né? Isso já existe. Sim. Né? A vizinha que não tem o que comer, a outra ao lado vai repartir. A gente sabe que isso na comunidade existe. E que esse pensar de comunidade, desses saberes, inclusive em saberes populares, tem uma atenção bem maior em todos os campos, né? Em todas as áreas. Né? Sair daquela ideia que a gente está aqui e que as pessoas estão aqui. Eu acho que se todo mundo pensasse que estamos no mesmo barco, né? Mas pensar mesmo, né? Pensar e agir, que a gente está no mesmo barco, que a qualquer momento, qualquer um de nós pode estar dentro, enfim, numa UTI, né? Com a Covid-19, que a doença está, infelizmente, mostrando isso, mas o tratamento é desigual, a gente sabe, né? Qualquer um pode contrair, mas o tratamento é desigual. A letalidade é bem maior na população negra, enfim, na população pobre, por conta das comorbidades que, infelizmente, já era para ser tratada há muitos anos, a obesidade, hipertensão, que sempre acomete a nossa população. Então, quando as pessoas começarem a pensar, né, nessa ideia mesmo de coletividade, que qualquer um pode estar nesses espaços, e que é necessário que todos acessem esses espaços, eu acho que a sociedade ela vai ser um pouco mais humana, né? E eu, enfim, quero voltar aqui para contar coisas boas, porque não é nada legal, tá, Djane? No dia a dia já é estressante, você não tem noção como é estressante. Às vezes eu chego exausta emocionalmente, porque a gente faz a nossa função social, estou fazendo minha obrigação. É uma das coisas que eu mais falo, eu estou fazendo a minha obrigação. Eu não estou fazendo favor para ninguém, eu faço minha obrigação, é o meu dever. Perfeito, né? Então, perfeito. Às vezes a gente chega muito exausto, né? Esgotado, porque a gente não pode fazer além daquilo. Isso que é triste, sabe? De você acessar determinados espaços e você não poder fazer mais que você poderia fazer. Enfim, aí começa a participar de grupos, mobilizando pessoas. E a gente vai Cuidar da saúde mental, viu, Manu? Nós temos que cuidar da nossa saúde mental sempre. Tá sempre, ó, revitalizando esse processo, né? Tirando essas energias. Eu falo isso direto, a gente trabalha no dia a dia e escuta, e a gente quer fazer muito, às vezes a gente não pode, a gente sofre, mas a gente tem que desconstruir um pouco o processo de quando a gente voltar para casa. Por mais que a gente traga 1000 problemas e que a gente vai ter que resolver no dia seguinte, a gente tem família, a gente tem a gente, né? E a gente tem que cuidar dessa saúde mental. Porque sem ela, e eu lhe digo, tem dias que eu falo assim, meu Deus, o que é isso hoje? Esse dia existe. Realmente é real. Realmente é real. É real isso aqui que eu estou vivendo? Não é possível? Se alguém me contasse, eu dizia que era mentira. Então, assim, a gente tem que cuidar da saúde mental. Hoje, nossa população mais pobre, mais vulnerável, né? Uma população de recorte racial. E a gente tem que estar vendo que cada dia mais está sofrendo. A gente fala assim, use máscara, não sei o que, não tem dinheiro. Não, gente. As pessoas vão estar passando fome, sabe? Exatamente. E tem gente ainda brigando por coisas que não faz sentido, tá? Exatamente. Então, assim, eu torço os R$5 do pão que vai matar a fome de todo mundo, que às vezes aquele dinheiro, a mortadela, enfim, o que tiver ali para comer. Verdade, verdade. Manu, eu quero lhe agradecer mais uma vez. Eu que super agradeço. Eu falei demais. Adoro. Né? Bom, eu vou salvar a live. Eu vou salvar a live e em outro momento a gente conversa assim e com fé em Deus, com coisas boas para anunciar, tá certo? Tem alguma coisa aqui que o pessoal tá falando? Não vai dar tempo para responder. Eu vou anotar algumas perguntinhas.
Acho que tem duas perguntas, aí eu mando para você. Tá bom? Tá E bom. a gente responde. Obrigada a todo mundo que Beijo. tá aí. Obrigada.